Bom dia! Neste dia 14 de junho para a nossa escola dominical, mais uma semana, né? Semana passada estávamos notando a necessidade de aproveitar o poder de Deus nas nossas vidas. Chegamos a ler João 15, versículos 1 a 8. Aprendemos um pouco acerca da necessidade da vida ou de viver em Cristo. Ele aplicou nossas vidas à obra do lavrador de uma videira. A vida de um crente é ilustrada pela uma videira enxertada. E veremos isso novamente hoje. Mas antes, nós vamos ler João 15, novamente, versículos 1 a 10 hoje, e vamos orar. Então, vamos para João, capítulo 15, veremos versículos 1 a 10. E nós lemos. O nosso Senhor Jesus Cristo falando aqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vossas varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Oremos. Pai, obrigado por mais um domingo, mais hora em que podemos estar juntos olhando para a Tua Palavra, Pai. Nos ajuda hoje de manhã para que podemos aprender algo que precisamos para as nossas vidas, Pai. Pedimos isto. E assim, para que podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus, a Te conhecer melhor e assim também conhecer melhor Tua Palavra. No nome de Cristo, pedimos isto, Pai. Amém. Semana passada, enquanto que estávamos vendo essas coisas, eu fiz a pergunta, por que as videiras são enxertadas? Um produtor deseja que todas as suas uvas tenham as mesmas características. E se ele produzir suas videiras a partir de sementes, então todas serão diferentes. Não vai dar um gosto igual a todo fruto. Então, ele enxerta a variedade desejada em todas as suas plantas. Enxertia é o processo de unir partes de duas plantas para produzir uma planta. Uma parte é chamada porta-enxerto. Esse fornece os nutrimentos para a planta e seus frutos. A outra parte é chamada de enxerto. O enxerto, sendo enxertado, vive agora tirando sua vida dos nutrimentos que vêm da porta-enxerto,
Ou como Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E as varas que estão nele são os enxertados. O enxerto, sendo enxertado, vive agora tirando sua vida dos nutrimentos que vêm da porta enxerto. Depois, o tempo necessário para desenvolver poderá produzir o tipo de fruto que o lavrador quer. Diz-se que um enxerto é bem sucedido quando as fibras do porta-enxerto e do enxerto crescem juntos para formar um bom vínculo. Eles precisam ser estruturalmente sólidos para segurar a fruta. O enxerto é a parte que é plantada no chão e depois a parte... muito foi cortado e ele fica só esse tanto do chão, né? Saindo do chão. E depois ele é cortado para que o enxerto pode ficar inserido e depois está amarrado para que essa que foi colocado vai pegar todos os nutrientes da porta enxerto. Então, nós somos o enxerto, enxertado em Cristo. Né? Então, para repetir, disse que o enxerto é bem sucedido quando as fibras do porta-enxertado e do enxerto crescem juntas para formar um bom vínculo. Eles precisam ser estruturalmente sólidos para segurar a fruta. Quando cresce e fica estendido de um lado e do outro lado, tem que poder suportar, aguentar todo o peso da fruta. E eles precisam ter uma passagem clara, livre de obstruções, para permitir que os nutrimentos fluam entre eles. Um bom enxerto possibilita o crescimento e a produção de bons frutos. Na ilustração do Senhor, Deus, como Pai, é o lavrador, o jardineiro, o dono do vinhedo e da videira. Jesus é a videira ou porta-enxerto, e nós somos os galhos ou ramos, ou então que vêm produzidos através do enxerto. Nossa produção de frutas vem da permanência em Cristo. A permanência nutre um relacionamento de trabalho com o Senhor que funcionará como uma união de enxerto em uma vinha. Mantém comunhão ininterrupta com o Senhor. Não são permitidos obstruções. Enquanto permanecemos em Cristo, o lavrador, nosso Pai Celestial, faz sempre alguns ajustes. Se não dermos frutos, Ele nos levanta. O significado de tira, no versículo 2, não é cortar e tirar. Vamos ler o versículo novamente. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Tira, o significado de tira no versículo 2 é levantar do chão. E assim, tirando do chão, tira, levantar do chão. Naquele tempo, não tinha os jardineiros daquele tempo, 2000 anos atrás, não tinham boas maneiras para pendurar permanentemente os ramos, como temos hoje, com os arames e os cabos de aço, segurando toda a planta no ar. Naquele tempo, com o tempo, né, as cordas deterioraram
e quebravam. Assim, o ramo caía. Tinha que ser tirado do chão e levantada e fixada novamente no ar. A poda é uma técnica usada para estimular a planta a produzir novas brotações a partir de gemas dormentes. A poda deve ser feita no período de dormência da planta, final do inverno ou início da primavera. Para identificação desse período, a videira deverá estar quase sem folhas. Agora é interessante, quando Cristo estava falando com seus discípulos, eles estavam a caminho para o Monte das Oliveiras e ao Jardim de Getsemane. Eles passaram uma videira. E não estava o tempo para a produção de fruto ainda. Isto é, em meados do fim de março ou no abril. Era a Páscoa, justamente desse tempo do ano em que as videiras, no início da primavera, ou melhor, talvez dizer, no fim do inverno, início da primavera, estavam ainda dormentes. Era o tempo de poda. O fruto chega no fim de julho e de agosto. Ele estava passando e viu a obra do lavrador podando as plantas, pensando do futuro para ter fruto. E ele, olhando as plantas, podia perceber o que vai dar fruta e que não vai dar fruta. Ele lembra do ano passado, quando deu fruto, né? Agora, uma coisa interessante, os ramos mais novos sempre produzem os melhores frutas. Se estivermos crescendo e cair no chão e fora do sol, o nosso crescimento fica meio paralisado. Isso não nos ajuda a dar frutas. Então ele nos poda. Ele vai eliminar algumas das únicas evidências que temos de crescimento saudável, parece, né? Isso nos faz dar mais frutas no futuro e frutas de alta qualidade. É importante podar os ramos que crescem na porta enxerto, das raízes e na base do solo. Os ramos que caem no solo, muitas vezes, podem começar a procurar pegar seus nutrimentos do chão mesmo. Então, mais uma razão para tirar, levantar. E ele vai podando, tirando este. Agora está melhor para pendurar e vai dar boa fruta. Esses ramos que estão no chão e tentando procurar nutrimento do chão, esses ramos roubam a energia que o ramo principal utilizaria para o seu crescimento e a produção dos cachos. Deve-se podar galhos secos e aqueles que crescem fora da estrutura principal da videira. É importante manter a linha de crescimento e estruturação da videira. Isto é verdadeira com as nossas vidas. Agora, sendo assim, vamos ler esse de novo, tendo em mente o que temos aprendido. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vossas varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Eu lembro quando era criança, eu estava pensando que Cristo estava passando a uma videira e tinha muitos cachos, e uns cachos grandes e pesados e outros cachos pequenos e podres. Não era assim. Não era assim. Cristo estava indo para os jardins de Getsemane. Logo ia ser traído. Então, esta ilustração tem limites, como todas as ilustrações. No enxerto, uma vez criada a união, o crescimento e a produção de frutos são automáticos. Na vida cristã, o poder de Deus chega até nós através da nossa união com Cristo, mas há uma função intermediária, identificada pela palavra permanecer, em João capítulo 15. Precisamos permanecer em Cristo para que esse poder esteja em operação. Não podemos estar procurando coisas no chão do mundo para viver, pegar nutrimentos. O que significa permanecer em Cristo? Há uma diferença entre união com Cristo e comunhão com Cristo. Deus criou nossa união com Cristo no momento da nossa salvação, mas somos responsáveis pela nossa comunhão com Cristo. Essa comunhão com Cristo tem alguns requisitos de acordo de João 15 e o contexto circundante. Existem dois requisitos que devem ser cumpridos antes que o poder de Deus seja ativo em nossas vidas. Primeiro, devemos ter um entendimento adequado da palavra de Deus, não é lógico? E segundo, devemos fazer os ajustes necessários de nossas vidas de acordo com essa palavra. O que a permanência em Cristo faz por nós? Permanecer é uma troca de vida bilateral entre o Senhor e nós. Alimenta um relacionamento de trabalho com o Senhor que funcionará como uma união de enxerto em uma videira. Lembra? Remove obstruções a esse relacionamento. Mantém comunhão ininterrupta com o Senhor. Permite que o poder de Deus nos nutre. E assim produza frutos em nossas vidas. Se permanecermos em Cristo, o Espírito Santo nos enche com esse recheio, enchimento. Temos os recursos e o poder para uma vida piedosa e frutífera. O fracasso em permanecer em Cristo, por essa definição, é a causa de todo fracasso infrutífera na vida do crente. É possível estar muito ocupado na obra cristã, mas ao mesmo tempo estar absolutamente sem frutos. Máquinas e programas podem funcionar, mas não podem produzir frutas. Somente a vida produz, ou pode produzir frutas. Precisamos manter uma comunhão viável e permanente com o Senhor. Ao cooperarmos com sua obra, Deus trabalha em nós com seu poder e Ele torna possível um ministério, um serviço eficaz, uma produção de fruta boa. Em outras palavras, todo o poder de viver a vida cristã não é nosso, mas é de Deus. Então, vamos ouvir como as Escrituras nos falam sobre esse poder interno e como ele nos ajuda a viver nossa vida cristã. Vamos primeiro para Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, quero ler versículo 13. E nós lemos: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença,
para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz. Eu gosto desse versículo. Não gosta você? Agora vamos para 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. E nós vamos para capítulo 4 e vamos ver versículos 6 e 7. 2 aos Coríntios 4, 6 e 7. Nós lemos: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, falando das nossas vidas, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora vamos para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E eu vou começar lendo com o versículo 15 e vamos ler até 19. Efésios 1, 15. Por isso, ouvindo eu também na fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Eu gosto desses versículos. Está aqui justamente para nos ajudar em nossa vida espiritual. Agora vamos para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Se nós lemos: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Na força do seu poder. Agora vamos para Colossenses, capítulo 1. Vamos começar lendo com versículo 9, tá? Versículo 9 até versículo 11. Colossenses 1, 9. Por essa razão, nós também, desde um dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Agora vamos imaginar aplicando todos esses versículos à nossa vida como sendo enxertado no nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá uma grande encorajamento para viver? Deve. Esse poder de Deus não é como da dinamite. O que dinamite faz? É cheio de poder, muito poder. Mas o dinamite, para funcionar, tem que explodir. Faz uma explosão barulhenta e destrói tudo o que está por perto. Esse não é o tipo de poder que Deus nos dá.
Este é o poder que o mundo dá. O poder que Deus nos quer dar é como o poder de uma dínamo. Um dínamo opera silenciosamente, fornecendo energia continuamente para qualquer coisa que esteja conectada à sua fonte. A cooperação com Deus residente e a comunicação de seu poder estavam na mente de Paulo quando ele escreveu esses versículos e também, especialmente agora, vamos para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, quero ler versículo 20. Versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, e agora me dá os nutrimentos para que eu possa crescer. Algum dia vocês devem gastar o tempo de ler o livro de Romanos. No capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo personificou o estilo de vida de muitos crentes. Ele disse o seguinte, vamos lá, Romanos capítulo 7, e vamos começar com o versículo 14. Vamos ler até ao fim do capítulo, tá? Guardando o que eu tenho dito, tá? 14, Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Lembra nossa homem interior? E como é descrito? Lembra? Né? Então, aplica isto. Quanto estamos lendo? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, porque muitas vezes estamos caídos no chão e lá tem todas as tentações, as atrações do mundo e estamos querendo obedecer a Deus, mas espera, esse é muito, entendeu? Sabemos que isso descreve um crente porque os desejos são de um novo homem. O que nós lemos aqui, Paulo. Eles são contra o mal e apontados à justiça. Essa pessoa quer fazer boas coisas, boas ações, mas muitas vezes não sabe como fazê-las. Talvez porque não conhece bem a Bíblia. De vez em quando é essa a razão. E, infelizmente, frustrada, essa pessoa resolveu servir a Deus interiormente,
mas serve ao pecado externamente. Existem muitos crentes que vivem assim. Agora, no próximo capítulo 8 de Romanos, Paulo mostra outro estilo de vida possível para um crente. Em vez de tentar seguir seu próprio caminho, como no capítulo 7, ele descreve uma vida de cooperação com o Espírito Santo. Cooperação com Deus, com o Deus residente. É isso. Ele reside em nós. Não esqueça. Em vez de procurar nutrimento de fora, vamos pegar, lembra, estamos enxertados nele. Se Deus vive dentro de nós e deseja viver sua vida através de nós, porque experimentamos a vida descrita que lemos em Romanos 7. Outras passagens, como Romanos 6, responderiam dizendo que é tudo uma questão de quem nos entregamos, e é verdade. Possivelmente muitos crentes nunca aprendem a se entregar a Deus e, por isso, nunca veem o poder de Deus operando em suas vidas. Este é um assunto contínuo, algo dia a dia, é necessário, contínuo, dia a dia, problema por problema, vida dia por dia. Romanos 7 mostra uma pessoa que assume o controle de sua própria vida sem ajuda sobrenatural. Ele é derrotado, logicamente. Romanos 8 mostra uma pessoa que se submete à liderança do Espírito de Deus em sua vida. Ele vive na vontade de Deus e é vitorioso porque Deus o ajuda. A beleza da vida cristã, que é fortalecido por Deus, é que é espontânea. Não é limitado pela influência externa, mas flui da mão de Deus operando de dentro do coração do crente que habita em Cristo. O serviço cristão mecânico pode ser um bom negócio, parecer, né? Mas é um cristianismo pobre. É um substituto patético para a vida vibrante que vem de Deus. Hoje, leia em casa Romanos 7 e Romanos 8, tá? E Deus te abençoe. Oremos. Pai, obrigado pelo privilégio que nós podemos estar estudando a Tua Palavra. Pai, nos ajuda a crescer, a nos manter em comunhão contigo. Pai, para que vamos buscar ser bons enxertos que procuram todo o nosso alimento de Ti e não do exterior. E que quando o Senhor vem para podar nossas vidas, vamos dizer, obrigado, Senhor, e aqui é isto, para que eu possa produzir melhor. No nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos.